Olha só, hoje é 2 de junho de 2026 e numa data como hoje, lá no ano de 455 depois de Cristo, vândalos invadiram Roma e pilharam a cidade durante 2 semanas. Os vândalos, liderados pelo rei Genserico, invadiram a cidade de Roma e realizaram um grande saque que durou cerca de 2 semanas. Palácios, templos e riquezas foram pilhados, marcando mais um duro golpe para o já enfraquecido Império Romano do Ocidente. O episódio foi tão impactante que a palavra vandalismo passou a ser associada à destruição e à depredação. Olha só, hoje em dia a gente utiliza essa palavra vândalos, vandalismo, mas sem conhecer um pouco da história. Mas ali por volta do ano 400, 455, os vândalos eram um povo muito forte, que estava em um crescimento muito bom, né? Estava se desenvolvendo ali no norte da África e tal. E eles fizeram essa pilhagem, esse saque a Roma e séculos depois o nome deles, vandalismo, foi associado a essa questão de depredação, destruição e essas, digamos assim, esses prejuízos que são causados principalmente em espaços públicos. Por isso que hoje nós usamos esse termo, né? Vandalismo. E eu confesso a você que eu não sabia. Sabia. Até hoje de manhã, quando eu fui dar uma olhadinha. Verdade. E eu sempre falava, ó, aquilo ali é um vandalismo, mas eu não sabia de onde veio a palavra, né? É até crime hoje, né? É até crime, exatamente. E a cidade de Roma foi saqueada, vamos dizer assim, foi roubada por aquelas pessoas. O Império Romano que foi muito forte, Sim. né? Mas depois de um certo tempo ele começou a decair, até que por fim ele se acabou. Inclusive, esse ataque foi um dos motivos que contribuiu para Já era enfraquecido. Depois do ataque, então, o negócio ficou bem fraco mesmo. E nós, como crentes, não devemos apoiar vandalismo em hipótese alguma. Não é isso? Todos os termos que hoje nós usamos, ou uma grande maioria deles, deriva de algo, ou de alguém. Origem, né? Ou de algo ou de alguém. Né? Por exemplo, o vandalismo de alguém. Daqueles que começaram. Tudo começou, na verdade, o estopim de tudo isso foi uma quebra de acordo, quando o Genserico, né, ele considerou inválido um tratado de paz que mantinha com o Império Romano, o Império Romano Ocidental, após a morte de Valentim III. O que acontece? Nesse período, o então usurpador do trono, que é o Petrônio Maximus, ele quebrou o acordo do casamento que unia as famílias imperiais romanas e a Vândala. Seria dos vândalos, por assim dizer. E após quebrar esse acordo, começou a incendiar de forma terrível a fúria deles, tanto que, como Roma estava desprotegida, justamente porque Valentim III tinha sido assassinado, enquanto isso, o usurpador do trono, Petrônio Maximus, quando ele viu que não conseguiu organizar defesas a tempo suficiente de proteger, ele viu que os vândalos invadiam a cidade, o que ele fez? Ele tentou fugir. E ao tentar fugir, a própria população linchou ele até ele morrer. O que isso gerou uma bagunça enorme, o que deixou as ruas basicamente mais livres para que eles pudessem saquear, para que eles pudessem, tocar literalmente o terror, por assim dizer. Tanto é verdade, é tão forte essa expressão, porque até o Papa da época, o Papa Leão I, ele encontrou com Genserico, ele implorou para que eles não incendiassem a cidade, apenas saqueassem, apenas roubassem, para que pelo menos tivesse uma cidade após eles saquearem. Olha, inclusive, a associação do termo vandalismo ao que hoje nós conhecemos como vandalismo é um pouco injusto. Porque esse ato de pilhar, saquear, não era algo exclusivo dos vândalos. Exato. Todos os impérios, as nações da época, de todas as épocas, inclusive o Império Romano, também realizavam saques, pilhagens, cercos, etc. Mas, salvo engano, por volta ali do ano 1700 de alguma coisa, uma época mais atual, que alguém, inclusive acho que um Papa, fez essa associação, né, do termo vandalismo com as práticas que a gente conhece hoje. E é tão grave, como você citou, porque antes deles, alguns anos antes, cerca de 430, salvo engano, vai dizer a história que
outros povos, agora me falha a memória do nome desse povo também, eles invadiram, saquearam, e assim, foi mais sangrento do que esse dos vândalos. Só que apenas com os vândalos se tornou famoso, por assim dizer. Pegaram esse termo e... Exato. É igual hoje na mídia, né? Pega um termo, coloca, viralizou, já fica definido, né? Mas, inclusive, o povo de Israel foi muito vandalizado, digamos, sim. pela Babilônia, pela Síria, pelo Império Persa, pelo Império Grego, Romano. Então, a gente vê que isso não se dava especificamente aos vândalos, mas a todos os impérios em geral. Tudo isso faz parte da nossa história. Mas olha só, nós temos mais um acontecimento muito mais recente, agora no século XX, né? Em 2 de junho de 2003, a Agência Espacial Europeia realizou sua primeira viagem para outro planeta. A sonda Mars Express decolou do Cazaquistão com destino a Marte, em uma viagem de cerca de 400 milhões de quilômetros que durou aproximadamente 6 meses. Além de estudar a atmosfera, a geologia e a possível presença de água em Marte, abriu caminho para futuras missões interplanetárias. De forma simples, o lançamento da Mars Express representou a entrada definitiva da Europa na exploração do Sistema Solar, ampliando o nosso conhecimento sobre o planeta vermelho e fortalecendo a cooperação científica internacional. Houve uma época em que essa ideia de viajar para outros planetas era totalmente impossível, né? Mas com o avanço da tecnologia, que é algo que a Bíblia aponta inclusive para a volta de Cristo, tornou-se possível essas imaginações, o homem ir à Lua, a outros planetas, estudar mais a fundo o Sistema Solar, entre outras questões, né? O homem sempre quis, né, chegar além. O homem sempre quis ir além daquilo que lhe era permitido, entre aspas, e essa excursão, vamos dizer assim, que aconteceu, marcou o começo de uma série de idas, né, tanto à Lua quanto a outros planetas. É uma data bem simbólica, bem importante, Gabriel. Sim, a Mars Express, né, ela basicamente foi uma missão não tripulada da Agência Espacial Europeia, com a sigla ESA, né, ESA. Ela basicamente, depois disso, na verdade, em 2006, ela tentou ir a Vênus, foi lançada para Vênus, para um planeta vizinho nosso. Em 2003, a Mars Express, ou a ExoMars, também chamada assim, foi para Marte. E lá em Marte, eles tiveram 2 objetivos principais. O primeiro, o uso de radar espacial para mapear o solo, procurar água congelada nas profundezas do planeta. Segundo, a detectação de traços de gás metano. Isso o que levou à discussão uma discussão importante sobre a possibilidade dos processos geológicos ativos ou vida em outro planeta. Ou seja, os 2 maiores objetivos dele é basicamente ver se tem água lá e se tem o que é necessário para se ter vida, e não só se ter vidas, e se podemos ir para lá também e ficar vivos. Muito bem, olha... Eu não quero ir morar em Marte, não. Sério, Levi? Não. Eu vou Muito morar, bem. mas em outro planeta, Ah, não em Marte, morar no céu com Jesus. Tá bom.